Olá, você é bem-vindo. A gente pede que você se inscreva no nosso canal e, se gostar do que a gente vai tratar aqui, dê o seu gostei. Isso fortalece o nosso trabalho, as nossas pesquisas. Chegamos então ao final do processo evolutivo da mandala, ao final do ano astrológico. Peixes, signo de ritmo mutável, fim do inverno no hemisfério norte e do verão aqui no hemisfério sul. Elemento água, o último signo aquático. Na verdade, o peixes é uma síntese do elemento água. Lá no vídeo de câncer, a gente falou um pouco da diferença das três águas da mandala, né? Esse estágio de peixes é representado pelo imenso, pelo misterioso, pelo insondável, né? Pelo infinito, desconhecido e mutante, também caótico oceano, né? Vejam que atualmente o signo de peixes ele é simbolizado por dois peixes nadando em direções opostas. Mas em muitas culturas da antiguidade, o golfinho era usado para simbolizar o signo de peixes, né? E então por isso que eu considero pertinente a gente iniciar essa nossa charla sobre peixe contando o mito de Plínio o Velho, né? Lá da Roma antiga. Essa história fala de um menino que supostamente seria órfão. Ele se encontrava todos os dias com um golfinho. Ele alimentava o golfinho, ele brincava com ele. Todos os dias isso aconteceu por muito tempo. Até que um dia o menino não apareceu. E o golfinho então passou a vagar pelo oceano a procurar por ele. Depois de algum tempo, o golfinho encontra o menino afogado. Então o golfinho leva o corpo do menino até a praia e fica ao lado dele até também morrer. Porque a sua vida era no mar e não na areia da praia. A gente já ouviu falar muito, né? Já viu filmes de tantas histórias de cães, de gatos, de cavalo que têm um comportamento semelhante ao do golfinho. E qual o significado dessa história, né? Qual é a relação dessa história com o signo de peixes? Desde lá de Áries, né, a gente já vem falando que tudo tem seu lado luz e seu lado sombra. O lado luz dessa história é a ilustração do amor, da compaixão ilimitada, da bondade infinita, da bondade incondicional que o peixes, quando evoluído, pode ter para com os outros, né? E o lado sombra da história também diz respeito ao peixe, que é a falta de limite, né? O golfinho e o menino eram dois seres diferentes, né? O golfinho, após devolver o corpo do menino morto ao seu mundo, à terra, ele podia ter se afastado para o seu mundo e voltar para o mar. Mas ele, por amor incondicional, resolveu ficar junto em um mundo que não era dele, até morrer. Peixes também muitas vezes extrapolam os limites, né? Não sabe separar a sua energia da do outro e pode acabar afundando junto, né? Pode se perder nas águas insondáveis do seu universo aquático, né? Vejam que peixes, né, veio de aquário, né? Que também tem uma forte conexão com a humanidade. Mas essa conexão de aquário, como a gente viu no vídeo anterior, ela se dá muito no nível mental, né? Por ser um signo de ar. Aqui em Peixes, que é um signo de água, a conexão acontece com a humanidade de uma forma muito mais profunda, que pode até ultrapassar o ser humano, né? Peixes está conectado com todas as formas vivas. E isto acontece de uma maneira visceral, né? Peixes, então, é o processo, como a gente falou ali, né, evolutivo final da mandala, né? É a conclusão do ciclo do zodíaco, é o fim do ano astrológico. Mas peixes também tem uma relação, uma ligação muito forte com a origem, com o início também. O fim e o início se encontram aqui. Por que a gente está falando isso, né, pessoal? Porque quando o Sol transitar no grau 29, lá por março, né, será o fim da mandala. Porque não existe o grau 30, né? O grau 30 é o grau zero do signo seguinte, ou seja, no minuto seguinte ao grau 29 de peixes, lá em março, será o grau zero de Áries, o início do ano novo astrológico, e uma nova caminhada, né, no zodíaco. Então, por isso que eu estou falando isso, porque eu considero o Uroboros, aquela serpente que morde a própria cauda, remetendo ao encontro do fim com o início. Eu acho o Uroboros um símbolo muito pertinente ao signo de Peixes. Peixes representa o último estágio do aprendizado da mandala astrológica. Então é comum a gente ouvir falar que Peixes é como se fosse a síntese dos outros 11 signos.
né, que peixes supostamente contém um pouco de cada um dos outros 11, né? E sendo o último, ele representa também o estágio final de aprendizado do ser humano, né? Que é o pote no fim do ouro do arco-íris da mandala. Mas também pode ser a boca do lixo, onde todos os dejetos e lixos psíquicos são derramados, né? Quem domina um pouco de astrologia sabe que a casa 12 no mapa astrológico tem uma relação com o peixe, e que a casa 12 tem uma energia psíquica muito grande. Que a casa 12 é o inconsciente coletivo, são as correntes profundas da psique coletiva, né? Assim como a casa 4 tem uma relação com o câncer, né? Que é o nosso inconsciente pessoal, né? E vejam que também, quando a gente fala de inconsciente, a gente fala um pouco de solidão, a gente fala um pouco de silêncio, né? Por isso que os 3 signos de água têm um pouco de relação com essas características de silêncio e solidão, né? Há linhas da astrologia, né, que consideram o peixes como ponto de passagem, né, da vida para um tempo sem fim, né, para o tempo da eternidade, né, que supostamente peixes marcaria o fim e o começo de um novo ciclo da existência, né, que é o que muitos falam a espiral da vida, e que no Oriente é chamado de a roda das encarnações, a samsara, ou seja, aquele aprendizado necessário nas várias e várias encarnações que a gente é submetido. Essa é uma visão. Assim como o animal peixe, ele traz dentro de si o aprendizado de diversos mares, diversos rios, diversas correntezas, cachoeiras. Assim como de noite o oceano reflete, né, todas as constelações como se fossem das suas águas, o peixes também vê refletido dentro de si os outros 11 signos. Convenhamos, né, pessoal? Sintetizar em um único ser as múltiplas realidades de tudo que a gente vem falando até aqui agora não é uma missão fácil, né? É algo grandioso, na verdade, né? Como grandiosa é a missão de peixes aqui na Terra. Isso proporciona, então, a peixes uma visão diferente, né? Uma visão de mundo mais evoluída, uma visão de mundo mais diferenciada. O peixes tem um entendimento incomum e ilimitado, né? Ele tem uma visão panorâmica, abrangente dos acontecimentos. As fontes de informações que ele traz são abundantes porque ele carrega a memória dos outros, né? Então ele tem muito mais informações do que outros. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né, como o animal peixe tem uma visão de 360 graus, mas com carência de exatidão, né? A visão do peixe animal é deformada, ela é distorcida, ela é imprecisa. Ele usa vários recursos para se comunicar, mas a visão não é um dos melhores recursos que o peixe tem. Então, o peixes, signo de peixes, o arquétipo de peixes, também perde com facilidade a noção de proporção, né? Então, um pequeno detalhe passa a significar para o peixes um grande problema, um grande dilema, né? Assim como uma questão importante, significativa, né, pode passar batido, né? Pode passar despercebido. A visão pode ficar distorcida, né? E aí, como o Virgem nos fala, né? Aquele ditado, o diabo mora nos detalhes, e às vezes passa despercebido pelo peixe. Então, essa suposta visão distorcida pode atrapalhar um pouco a noção clara da sua própria identidade, né? Por isso que pode ser recorrente nesse arquétipo de peixe a gente perceber pessoas se identificarem muitas vezes mais com o seu ascendente do que com o seu próprio sol, né? Então essa visão muitas vezes pode provocar dificuldade para o peixe agir, ele se confunde, ele fica, né, como catatônico, né? Fica estudando demoradamente as possibilidades, estratégia, ao invés de agir. Ou preferir a fantasia ao invés da realidade, né? Porque o peixe pode criar, no seu lado sombra, um mundo paralelo e muitas vezes passar a viver nele. É mais ou menos como esse conceito atual que a gente tem de metaverso, que é o nome usado para denominar o ambiente virtual de imersão coletivo, que é hiperrealista, onde as pessoas podem conviver entre si usando avatares em 3D, né? Eu sou o que eu quiser, né? Mesmo sem isso ser real. Então, pode acontecer isso, né? Preferir a fantasia que a realidade, é uma sombra, né? Porque peixes, na verdade, é uma fábrica de sonhos, né? E isso pode ser muito favorável. Não é para menos que o Netuno, que é o regente transpessoal de peixes,
rege a indústria cinematográfica, né? Mas quando este sonho sobrepõe a realidade, né, aí fica uma coisa desafiadora, fica uma coisa a resolver, né? Quando Peixes vê o mundo através de sonho, quando sonhar para ele é mais fácil que encarar a realidade, essa fantasia pode sabotar a sua vida, né? E os problemas vão cercando, né? Porque Peixes pode fingir que esses problemas não existem. Ou não levar os problemas a sério, na tentativa de que eles não atinjam ele, mas vai atingir, né? Deixar para amanhã, né, a procrastinação, poder tomar uma atitude, né? Só toma uma atitude quando é obrigado a tomar, né? Uma frase muito pertinente para este lado sombrio de Peixes é: quando o problema não foi resolvido, ele brota, né? Às vezes é melhor ir de encontro à situação e não fugir dela, né? É uma dica para essa sombra de Peixes. Então, dependendo de como o Peixes usa essa visão, ele corre o risco de essa visão ficar ociosa para ele, ou ainda confundir mais ainda. Outra questão do Peixes, além da visão ampla, né, que pode ser usada para o bem quanto para o mal, né, são as questões das antenas. Aquário tinha antenas como que antenas parabólicas, que captavam um tempo que ainda não chegou, né? Já as antenas de peixe são antenas psíquicas, né, que têm uma percepção global da realidade, né? Esta é uma grande ferramenta cósmica disponível para o Peixes, né? Essa antena cósmica. Pessoal, qual é os planetas regentes de Peixes, né? Tem 2 planetas regentes para o Peixes se identificar ou se inspirar. Um é Júpiter, que é o antigo regente, hoje é o regente mundano, que representa o entusiasmo, representa a fé, representa a justiça, né? E o outro é o regente atual, moderno, transpessoal, Netuno, que trata da fantasia, trata da imaginação, das experiências emocionais profundas. Tem uma relação muito forte com a névoa ao seu redor, o que o disfarça, né? Daí a dificuldade que há, muitas vezes, em traduzir e se traduzir na alma do pisciano, né? E nessa identificação, quando essa identificação se dá com Netuno, com essa inspiração se dá com Netuno, o regente transpessoal, a estrada se bifurca para 2 caminhos bem distintos, né? Um é sintonizar com um lado mais elevado de Netuno, que é um lado fantástico, um lado maravilhoso, né? Vejam que a luz de Netuno, ela pode ser maravilhosa. Quantas histórias de superação nós já ouvimos falar de pessoas que viviam na extrema miséria, né, ou emaranhadas com vícios e compulsões. Teve um momento das suas vidas que, através de um programa social ou terapêutico, né, essas pessoas tiveram contato com a arte e a espiritualidade, que são coisas de Netuno, né, e transformaram radicalmente a sua vida. A luz de Netuno pode ser maravilhosa, assim como o oposto também é possível. A gente vai falar ali adiante, né, da sombra de Netuno, né, de pessoas que se perderam nas brumas de Netuno. Aí o Peixes pode traduzir o emaranhado de sua alma sensível em campos criativos da existência, né? Como formas artísticas, música, pintura, circo, teatro, a indústria cinematográfica, como a gente falou, ou colocar-se a serviço do outro em trabalhos que exigem um instinto de, de forte sensibilidade, né? De um mundo sutil, porque parece que o Peixes sente de alguma forma, em alguma parte dentro de si, o que já passou dentro dos outros. Ele sabe o que os outros estão passando, né? A gente não pode esquecer que ele sintetiza os outros 11 signos. Então ele tem uma capacidade de entendimento, né? Ele sabe se colocar no outro, né? Com sabedoria, com sensibilidade. A sensibilidade dele é a flor da pele. Então, daí, o peixe ser compassivo, como o golfinho, que a gente falou lá no início, ter compaixão, servir sem olhar a quem, né? Em peixes, a gente tem as mais raras virtudes humanas, como a compreensão, a filantropia, a empatia, a sensibilidade, o amor devocional, né? Peixes tem quase como uma inspiração mística, né? E isso pode envolver outras áreas de trabalho, como os médiuns, por exemplo, todo o universo da espiritualidade, a homeopatia, os terapeutas em geral, todos os saberes que estão relacionados com a cura, aconselhamento de pessoas, conselheiros espirituais, e
Também os pacificadores, os assistentes sociais, né? Esse é uma estrada, a luz de Netuno, né? E a outra estrada é a sombra de Netuno, que é uma sombra muito desafiadora, é uma sombra muito sutil, é uma sombra devastadora, né? Porque a gente não vê. A gente falou que ele é envolto de névoa, né? Então, junto com Netuno tem o Baco, tem o Dionísio na mitologia, né? Então, essas regências tratam de grande alteração de ânimo. O humor de Peixes, na verdade, ele está ligado às marés, né? Assim como o humor do Câncer variava de acordo com as fases da Lua, né? Assim como no oceano tem as fossas abissais, os monstros marinhos, né? Peixes carrega dentro de si monstros psíquicos, né? Quem já fez atendimento comigo, quando a gente atendia no mapa astrológico, e tem um forte Netuno, ou estava passando por um momento netuniano, a gente falava sempre a mesma história, né? A gente usava o exemplo de Elis Regina, de Raul Seixas, Winehouse, né? E tantos outros, né? O que aconteceu com essas pessoas, né? A luz de Netuno deu a eles o talento, a sensibilidade, a genialidade, a criatividade. Mas eles foram vítimas do mesmo Netuno no seu lado sombra, né? Se perderam nas coisas que a gente vai falar aqui, né? Porque quando o peixe se identifica com o lado sombra de Netuno, né? Ele se torna um especialista em não se especializar, né? Ele busca a fuga, o escapismo, né? Vejam que desistir tem dois sentidos de desistir, né? Pode ser no sentido de rendição da vontade humana, né? Em respeito à vontade dos deuses, pode ser isso, mas pode também ser fugir, né, de uma realidade que é intragável, né, através de estrados alterados de consciência, compulsões como bebidas, drogas, comidas, doces, remédios, sexos, viagens, jogos, internet, televisão, etc, etc, etc. Ser um iludido, né? Ou também ser um esponja, ficar vulnerável, frágil, né? Impressionável, absorver tudo de todos, o que é bom e o que é ruim também, né? Então ele absorve, além da energia que está à sua volta, as emoções também do ambiente. Então ele se contamina muito facilmente quando ele vive o lado sombra de Netuno, né? Outra coisa que pode acontecer é se vitimizar com isso, né? Gerar culpa, manipular os outros também. Vejam que Peixes é sensível. Todo mundo brinca, né? Pô, Peixes é chorão, né? Mas para aqueles que não se travam, né? Chorar é sempre um atalho para mostrar o que me tocou, o que me sensibilizou, entendeu? Então, ser sensível é uma dádiva. Mas ser hipersensível, aí torna a pessoa frágil, torna a pessoa vulnerável, né? Outra sombra de Netuno é a confusão. Ele vai captando tudo o que acontece na volta. Ser Marte, se sacrificar pelos outros é outra sombra de Netuno. Ser passivo demais, isso causar uma autodestruição para ele, né? Ser escorregadio, não se comprometer. Aí o cara se pergunta, quer dizer então que se eu não tenho, se eu tenho peixes fortes no meu mapa, e eu não for artista, não for o terapeuta, não viver a introspecção, a criatividade, a espiritualidade, eu vou ser um bêbado, um drogado, um compulsivo por algo? Nada disso. Não é isso aí que a gente quis dizer. O Peixes pode vestir a máscara de virgem, que é a sua sombra, que é o seu oposto complementar, né? E ser bem-sucedido ou não no mundo dos negócios, não há problema nenhum nisto, né? O símbolo, tanto que o símbolo de peixe também pode significar a união do céu com a terra, né? Ou como manter o corpo, que é a matéria, e a alma, que é o espiritual, unidos, né? Evidentemente que o mapa vai dar uma pista de qual é o melhor caminho para a tua vida, pessoal ou profissional, né? Mas mesmo que tu sendo, então, o que tu quiser, né? Mesmo que tu não respeite o que o teu mapa diz, um executivo, um empresário, um engenheiro, um advogado, a gente está falando, como a gente falou lá em Escorpião, que agregar esses assuntos da luz de Netuno na tua vida pode ser decisivo, sim, nas tuas decisões, nos teus encaminhamentos, inclusive no mundo dos negócios, né? É o grande pulo do gato astrológico. Saber que o cosmos te colocou à disposição uma ferramenta incrível destas, né? Um instrumento mediúnico que, se afinado e bem usado, pode trazer resultados surpreendentes para a tua vida, né? Como a gente falou antes, o peixe dispõe de mais recursos do que a maioria, né? E essas antenas psíquicas que a gente falou lá valem para tudo, inclusive podem trazer insights, boas decisões, tomar decisões acertadas no mundo dos negócios, no mundo corporativo, no rala e rola aqui da vida, no mundo profano, na terra, né? Ou se tornar um para-raio de louco, né?
viver no caos, na confusão, né? Então é necessário construir um fio terra, como a gente diz, que nada mais é do que se conectar com o cosmos, com o todo maior, para se proteger e se reenergizar. Isso é se blindar de alguma forma, né? Dessa sensibilidade. Porque lapsos, atos falhos, também são sombras de Netuno. Então, usando o exemplo de um advogado, por exemplo, né? Um advogado tipo Peixe tem uma audiência importantíssima. No final da audiência deu tudo errado, falei o que não devia, esqueci de falar o que eu precisava falar. Fracasso total. Claro, né? Antes de chegar na frente do juiz, ele foi captando tudo que era lixo psíquico no caminho. Então, vocês entendem? Esta é a sombra, é um exemplo apenas, né? Então, a gente precisa encontrar nos assuntos que a gente falou lá, da luz de Netuno, né? Um canal positivo para direcionar a energia psíquica, mesmo que trabalhe em outras áreas, né? Preservar parte do seu tempo, por exemplo, para ouvir a sua alma. Isso se dá através de terapias, de vivências, de meditações e tantos outros saberes, né? Prestar atenção, estar conectado com o sagrado. Evidentemente, pode chegar um tempo que, dependendo da matemática divina, do mapa deste peixes, a psique pode não mais colaborar com as coisas que vem fazendo, que vem vivendo no mundo terreno, no mundo profano, né? A gente já acompanhou muitos casos de pessoas que mudaram radicalmente o rumo da vida para áreas totalmente diferentes do que até então estavam trabalhando. Com relação ao eixo peixes e virgem, a gente falou bastante lá deste eixo, lá no signo de Virgem, né? Que é saudável por peixes usar a sua sombra, né, em Virgem, o seu oposto complementar, para impor a si próprio uma rígida disciplina, poder organizar o seu caos interior e às vezes exterior, né? E aí não se perder no horizonte infinito e aquático da sua imaginação. A praticidade telúrica de Virgem ajuda o peixes a organizar as suas turbulências internas, né, emocionais. Então, essa confusão que às vezes a gente pode... Eu falo a gente porque eu tenho ascendente peixes, né? Essa confusão que a gente pode viver se a gente iluminar a nossa sombra em Virgem, a gente pode converter a confusão em fé. Peixes busca a compreensão da universalidade. Virgem busca a compreensão da particularidade. Peixe se sente em harmonia com suas conquistas internas, as suas conquistas íntimas. Virgem já se harmoniza, se organiza pessoalmente quando ele consegue ordenar as coisas externas à sua volta, né? Peixes chega às soluções através de um procedimento intuitivo. Virgem chega às mesmas soluções através de um processo trabalhoso. Então, por que não as estatísticas, as planilhas, a contabilidade de Virgem para organizar o nosso caótico mundo pisciano? Na correlação, pessoal, com o corpo físico, Peixes rege os pés, né? E toda a caminhada começa pelos pés, né? São os pés que nos levam a grandes distâncias. Os pés têm uma ligação mística com o lugar de onde a gente veio e com o lugar que a gente está hoje, com o lugar que a gente vai ir ali adiante. Estão relacionados com a possibilidade de nos impulsionar para mais longe e nos integrar de alguma forma com o desconhecido, né? Com o distante. Então, em reverência a um refugiado africano, né? Que foi assassinado no Brasil, onde ele veio buscar proteção, a gente partilha, né, um provérbio africano para inspirar nossos pés piscianos a caminhar, né? Quando você não souber para onde ir, sente-se e olhe para o lugar de onde você veio, porque lá está o sinal para onde ir. Madre Teresa de Calcutá nos deixou uma frase, né? Eu sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem esse trabalho, o oceano seria menor. Diante de tudo que a humanidade, né, vem atravessando, no ano de 2020, a gente se dispôs a depositar uma gota no oceano da humanidade, entregando gratuitamente os nossos livros, né, Jornadas Desconhecidas, O Caminho de Volta. E em 2021, a gota no oceano foi partilhar com vocês, né, esta mandala dos signos, né? A gente deseja, sinceramente, que essas gotas que nós depositamos no oceano da vida, inspire você também, né, a de alguma forma ajudar a construir seres humanos melhores, né? E também fica aqui um convite para que você fique com a gente, né, nas próximas gotas de oceano que a gente vai partilhar ali adiante. Gratidão.